Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam reinando em vossos corações. Palavra meditação nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, se encontra no livro de Atos, capítulo 10, e eu vou ler a partir do verso 23. Essa passagem fala de Cornélio. Cornélio era um gentio, então Pedro ele tem uma visão que Deus manda ele comer as coisas que eram impuras para a religião judaica, e Deus manda Pedro comer aquilo, e Pedro entende que aquela visão era que a palavra do Senhor também era para os gentios. Então, Cornélio manda algumas pessoas, para trazer Pedro, porque Cornélio também teve uma visão que era para que ele enviasse alguém para pegar Pedro. Então, diz a palavra a partir do verso 23. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigia dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, e agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Enviem, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. E a minha palavra nesta manhã, irmãos, podemos considerar 2 ou 3 pontos aqui desse texto. Então Cornélio ele responde a Pedro. Pedro queria saber o motivo para o qual ele foi chamado. Então Cornélio conta que apareceu um homem, vestido de roupas resplandecentes, que disse a ele: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Irmãos, quando nós oramos, certamente Deus ouve as nossas orações. E ao ouvir as nossas orações, Deus ou ele vai atender imediatamente, ou ele vai postergar, ou ele não vai atender. Mas as nossas orações, elas são ouvidas. E certamente o coração de Cornélio estava muito quebrantado, porque o Espírito Santo havia entrado na vida daquela família. Então Deus mandou que eles chamassem Pedro. E depois Pedro ele prega na casa de Cornélio. Então a primeira coisa que eu quero falar, meus irmãos, é que as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Deus está sempre atento. Deus não está aquém dos fatos
que está ocorrendo neste mundo. Deus está, irmãos, não que Ele seja um serviçal do povo dele, não. Ele vai ouvir as nossas petições e, se for da sua vontade, certamente Deus irá responder, como Deus tem respondido a várias e várias questões que nós temos colocado diante dele. Então, se você está com o coração triste, amargurado, se você está, você acordou, as pessoas no mundo falam, eu acordei com o pé esquerdo, mas para crente não existe isso. Mas se você acordou com alguma coisa que te incomodou durante a semana ou durante a noite, ore ao Senhor, que certamente o Senhor vai ouvir as nossas orações. E outra coisa, quando você estiver diante da palavra do Senhor, diante de alguém que Deus enviou para falar a você, você tem que fazer como esse povo fez aqui. Lá no verso 33 diz assim: portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Então, Cornélio chama Pedro, Pedro vem, e agora Cornélio faz uma afirmação bem do fundo do seu coração: agora estamos todos aqui na presença de Deus. Então, quando você estiver no momento de culto, no momento de leitura da palavra, você tem que ter essa certeza que estou aqui na presença de Deus, com a presença de Deus na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no meu ir e no meu vir. Mas aqui ele está diante do apóstolo Pedro, que certamente Pedro iria trazer uma palavra de consolo para aquela família, e o trouxe. Mas eles estavam todos o quê? Na presença de Deus. Para que, se você quiser ouvir Deus, irmãos, você tem que estar na presença dele. E para estar na presença dele tem que ter uma vida separada. Estão na presença de Deus para quê? E no verso 33 conclui: prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Seja notícia ruim, notícia boa. Seja tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de dor ou momentos de alegria. Você tem que estar preparado para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. E que nesta manhã, que neste final de semana, os seus ouvidos estejam prontos para ouvir tudo o que Deus quer falar ao seu coração. Mas para isso tem que estar quebrantado diante de Deus. Para isso você tem que ter uma vida separada, uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, porque Deus irá falar a você, seja através de uma mensagem, através de uma música ou através dos acontecimentos. Que este dia seja um dia de bênção na sua vida e que esse final de semana seja um final de semana na sua vida. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, te damos graças nesta manhã e que estejamos sempre prontos para ouvir a Tua palavra. Abençoe quem estiver ouvindo esse vídeo, abençoe o Teu povo e que possamos cada vez mais Te buscar. É a oração que te faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. E quero aqui, irmãos, fazer um convite a você no próximo domingo, às 18 horas, teremos uma jornada dupla. Então, a partir das 18 horas, farei a primeira live da Congregação Presbiteriana Jardim das Oliveiras, em Visconde de Mauá. O culto que sempre nós fazemos lá na igreja às 18 horas será pelo Facebook, às 18 horas. E às 19 horas estarei trazendo a mensagem para a Igreja Presbiteriana da Chatuba. O reverendo Vilmar me fez o convite, ele está de quarentena, e não que ele esteja doente, mas para se precaver, porque sua esposa trabalha no hospital, então eles ficaram na dúvida e assim estão de quarentena. Então é melhor a prevenção. Então, 18 horas, culto da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras em Visconde de Mauá, congregação que nós estamos plantando lá, já está plantada, né? Certamente irá brotar e germinar,
e eu peço aos irmãos que orem por aqueles irmãos lá de Visconde de Mauá. E às 19 horas o culto da Igreja Presbiteriana da Jatuba, onde eu vou trazer a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe neste dia. Fiquem na paz do Senhor.